Bom dia, estamos iniciando a nossa edição de hoje, 14 de junho, com notícias explicadas. São 7 horas e 7 minutos neste momento. Greve começa com paralisação de escolas e fábricas ônibus em Taubaté. Bolsonaro é denunciado na ONU por decreto que exonera a Comissão de Combate à Tortura. Unital perde 13 milhões com queda de matrículas. A zona urbana de Taubaté terá 100% de iluminação de lâmpadas LED. A Câmara local aqui de Taubaté também deve abrir inscrição para estágios em TI. Vamos à nossa primeira notícia, mas antes tenho a satisfação de lhes apresentar esse novo formato de nossas notícias explicadas, um pouco mais dinâmico, com um colorido maior para você. Sempre procurando cada dia crescer paulatinamente na nossa qualidade, paralelamente à profundidade que esperamos dar aos nossos comentários, às explicações das notícias. Junto com conteúdo, uma pequena melhoria na forma para tornar o jornal mais agradável para você. A greve começa com a paralisação de ônibus e fábricas aqui em Taubaté. O movimento tem como um dos principais alvos a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, os cortes na educação e a alta taxa de desemprego no país. E promete ser maior que a paralisação nacional de abril de 2017, que foi contra o governo Michel Temer. As garagens de ônibus foram paralisadas em São José e Taubaté, sem colocar os veículos do transporte públicos nas ruas, mesmo após uma briga de decisões judiciais que terminou com liminares favoráveis às empresas. Assembleias foram realizadas nas duas cidades e às 6 horas nenhum ônibus saiu das garagens. No transporte intermunicipal, cerca de 30% da frota deve estar operando. Segundo fontes, o transporte público urbano está 100% paralisado nas 3 maiores cidades do Vale Paraíba, ou seja, aqui em Taubaté, em São José dos Campos, em Jacareí, podendo ser retomado ainda que parcialmente ao longo da manhã. Previna-se, portanto, hoje é dia de greve geral. A Polícia Militar informou que sindicalistas estão em todas as garagens das empresas do transporte São José, mas com protestos pacíficos. O mesmo ocorre nas garagens ou na garagem da BC e na Volkswagen aqui em Taubaté. Em Jacareí, um ônibus foi queimado por volta das 4h20 na rua Henrique da Cunha, no bairro Nova Jacareí. Não há, no entanto, confirmação de qual empresa é proprietária do veículo. Não há feridos, felizmente. É lastimável isso, inacreditável que um movimento pacífico que precisa de apoio popular comece com notícias ou com atos desse tipo. Não há de se descartar também a possibilidade de sabotagem. De acordo com unidades dos sindicatos de metalúrgica em São José dos Campos e Taubaté, empresas como a Ford, a Volkswagen, a GM, a Caoa Chery, a Bluetech, a Santec, a Deca, a Tequínia e a Armico iniciaram o dia sem os trabalhadores, além de fábrica dos distritos industriais do Una e do Piracangaguá, em Taubaté. Paralisações estão agendadas nas fábricas, como já mencionado, de São José, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pinda, Igaratá e Santa Branca. Segundo os sindicatos, houve manifestações desde a madrugada na portaria da GM, da Revap, ambas lá em São José, e na estrada de acesso a Heineken em Jacareí, portanto, ponto no qual manifestantes chegaram a atear fogo. Começamos o dia a partir das 2 horas da manhã na porta das garagens de ônibus sobre o transporte público de São José dos Campos, que está 100% paralisado, informou o Véler Gonçalves, presidente do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos. E continua, estamos realizando nossas atividades na porta das empresas como a Hitachi, a Prolinde, a Ericsson, a Hitcraft, GM e em outras fábricas da região. É a classe trabalhadora entrando em cena contra a reforma da Previdência, os cortes na educação e o desemprego. O comércio em geral, além de bancos, escolas e serviços públicos, não devem funcionar nesta sexta-feira. A Polícia Militar e as polícias rodoviárias estadual e federal estarão de prontidão na região para evitar bloqueios em estradas e na porta de fábricas.
Em São José, o principal ato de manifestação será na Praça Afonso Pena, no centro, a partir das 11 horas, como ocorreu no protesto contra os cortes na educação, agora recentemente, no dia 15 de maio. Em Taubaté, aqui em Taubaté, o Sindicato dos Metalúrgicos vai organizar atos no centro de manhã e na sede da entidade, na Chácara do Visconde, às 17 horas. Bem, já podemos comentar esta notícia. Primeiro, reafirmo que é lastimável que atos de violência estejam ocorrendo, pelo menos um ato isolado. Não há de se descartar também, como mencionado, a possibilidade de pessoas infiltradas para justamente levar a população a se posicionar contrariamente à greve. Ora, eu observei ontem, durante o dia, vários memes daqueles dizendo troque um trabalhador grevista por um trabalhador que quer trabalhar e está desempregado. Na realidade, à primeira vista, esse tipo de abordagem parece muito inteligente e até mesmo patriótico, mas na realidade é um equívoco. Hoje, o trabalhador que está em greve, ele está defendendo o direito não só dele, mas o direito também de toda a população. Porque a greve se volta contra um mal coletivo, que é a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Há que se distinguir, sim, a necessidade de uma reforma da Previdência, considerando a faixa, a expectativa média de vida, que era, não custa repetir, na década de 40, de aproximadamente 46 anos, e agora é de 76 anos. Então é claro que é preciso fazer uma reforma, porque as pessoas estão vivendo mais do que elas contribuíram originalmente. Há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, quando as pessoas começaram a contribuir, a expectativa de vida era menor. Se a expectativa de vida era menor, a Previdência, o sistema previdenciário inteiro, deveria supor ou deveria suportar aposentadorias por um período menor. Como, graças a Deus e aos avanços da medicina, nós temos hoje uma expectativa de vida maior, você tem que contribuir mais tempo. Bom, esta é uma reforma necessária. Por outro lado, há distorções imensas. Um trabalhador militar, ou seja, um militar, ele custa mais do que 19 vezes, 18 a 19 vezes o custo de um trabalhador da iniciativa privada, o que naturalmente precisa ser corrigido. Essas são distorções graves e importantes. De outro lado, nós temos também os salários abusivos, as aposentadorias abusivas, tanto no legislativo quanto no executivo e principalmente no judiciário. O judiciário tem uma anomalia impressionante. Quando um juiz é punido, a máxima punição para ele é ir para a aposentadoria precoce e ganhando salários fabulosos. Então, essas distorções odiosas têm que ser combatidas, sim, mas não o modelo que Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso, que é um modelo que chega a ser perverso. Quando ele propõe uma idade mínima de 65 anos de trabalho para chegar à aposentadoria, na realidade ele está condenando à morte trabalhadores rurais, ou condenando trabalhadores rurais a morrerem antes de ter direito à aposentadoria. A expectativa de vida na zona rural é muito menor do que esta expectativa média de 76 anos, que se refere principalmente aos grandes centros urbanos. Quando, na proposta de reforma da Previdência, sem menor motivo, porque isso não é um benefício de aposentadoria, mas um benefício de assistência social, que é o chamado BCP, o benefício de prestação continuada, o BPC, benefício de prestação continuada, em que os idosos, na absoluta miséria, ou pessoas com deficiência incapacitante, que são incapazes de se prover, mas não tenham renda nenhuma, está prevista uma contribuição, um benefício continuado, vitalício, de um salário mínimo. Ora, a proposta de Bolsonaro é reduzir isso para R$400. Isto é uma crueldade que não tem o menor sentido. Um outro aspecto da proposta do governo é de você ter a figura da chamada capitalização,
em que o modelo tripartite, em que a previdência, a aposentadoria é repartida entre trabalhador, patrão e governo, ou seja, o todo da sociedade, também a proposta do Bolsonaro é acabar com isso e deixar exclusivamente nas costas do trabalhador. Não sem motivo, não por outros motivos, entidades como a CNBB se manifestaram contrariamente a este modelo de reforma da Previdência, ainda que reconheçam também a necessidade de que alguma coisa deve ser feita. Bom, e em cima disso há uma pressão muito grande da mídia, uma pressão do governo Bolsonaro dizendo, colocando um cenário apocalíptico. Ou aprova a Previdência ou o Brasil quebra. Óbvio que isso é mentira. Claro que não tem nada disso. Mas a pressão maior, quem está fazendo, são os bancos, que contam com esta história da capitalização, porque a capitalização, o trabalhador deposita numa conta privada, numa conta dele, uma contribuição para a sua aposentadoria. Bom, países que adotaram isso, como o Chile, viram que não dá certo, o trabalhador não consegue economizar para isso, mas o banco lucra. Então, por isso, uma pressão imensa do sistema bancário para que seja aprovado este modelo de reforma da Previdência. Vamos à nossa próxima manchete. Por falar em governo Bolsonaro, ele foi denunciado na ONU anteontem mais uma vez. É inacreditável a capacidade deste governo de fazer lambança. Bolsonaro, de decreto, como ele não consegue apoio no Congresso, por decreto, ele exonerou a Comissão de Combate à Tortura. A Comissão de Combate à Tortura, ela tem como missão inspecionar os presídios, inspecionar as casas de abrigo de menores que são apreendidos, como a Fundação Casa, tem como missão inspecionar as delegacias para combater uma coisa medievalesca, uma coisa inacreditável, que é a tortura, em que a polícia primitiva, sem ter aprofundamento técnico, ela substitui a investigação pela tortura. Eu tenho um caso que eu acompanhei de um assalto a um apartamento de uma pessoa conhecida, e eu era vereador à época e acompanhei esse desdobramento, fiz algumas gestões junto à Polícia Militar e à Polícia Civil, porque era uma pessoa muito conhecida, muito amiga, e que eu queria também acompanhar como é que iria se desenrolar aquela investigação. Bem, a Polícia Civil não conseguia, na época, sequer fazer a retirada das impressões digitais, ou seja, um método usual na Europa desde o século XIX. E alguém da Polícia Militar, na realidade um ex-colega meu de Câmara, informou para mim, olha, João, tem que ir na região ali, ver quem são os bandidinhos que estão acostumados a fazer isso. E aí a gente pega um a um e aí dá um aperto nele e ele responde. Bom, esse aperto na realidade significa tortura. E o que é obviamente proibido pela Constituição, isso é uma afronta à dignidade humana, é uma bestialização do ser humano, a tortura. E não só é prejudicado a vítima da tortura, mas também quem a pratica, porque o exercício da bestialidade bestifica ou bestializa aquele que a pratica. Bem, então, ante esse cenário, que é até desnecessário reforçar tudo isso, né? Seria desnecessário reforçar tudo isso, para surpresa geral, né? Ou pelo menos das pessoas minimamente equilibradas, Bolsonaro vai lá e revoga ou exonera todo mundo desta comissão e diz que quem daqui para frente quiser trabalhar com isso vai ter que trabalhar voluntariamente. Isso é uma loucura, é mais um decreto que deve ser revogado na justiça porque é inacreditável. E valeu para ele uma denúncia na ONU que deve se manifestar brevemente. A Universidade de Taubaté teve problemas agora de arrecadação, o que é complicado, porque a Unital já não anda bem das pernas quanto às suas contas. Vejamos a notícia.
A Unital estima ter deixado de arrecadar 13 milhões no primeiro semestre desse ano, com a queda no número de matrículas para os cursos de graduação. No início do ano foram 8.000 matrículas aproximadamente, 1.500 novas matrículas e 6.600 rematrículas, os alunos que já estão nos cursos em andamento, gerando uma receita de 15 milhões e meio. No primeiro semestre do ano passado, foram 9.352 matrículas, 1.900 novas e 7.500 de rematrículas. No primeiro semestre de 2017, foram 9.728, 2.300 novas e 7.400 rematrículas. Notem que ano a ano o número de rematrículas de matrículas novas vem caindo. 2017, 2.300, 2018, 1.800 e agora 1.474 matrículas, que a gente tinha arredondado para 1.500. De acordo com o Unital, o número de matrículas para o segundo semestre desse ano será levado em conta na definição sobre o reajuste salarial para os servidores da autarquia, que está atrasado. A data base é maio. Com base nos anos anteriores, a tendência também é de queda. No total, repitamos, foram 9.300 matrículas em 2017 e 8.300 matrículas em 2018. Bem, a situação da Unital é grave porque ela transita no pior de dois mundos. Ela é uma universidade pública municipal, portanto, sujeita às normas do direito público. Ela não pode, por exemplo, comprar um parafuso sem passar por um processo licitatório. Ela não pode contratar servidores nem funcionários sem passar por um concurso público. Por outro lado, ela compete no mundo privado. Ela compete com as faculdades que se instalaram em Taubaté, principalmente a Anhanguera e outras inúmeras pequenas faculdades isoladas, como o ITES, a ETEP e assim por diante, além da concorrência do ensino à distância. Ou seja, uma instituição que era praticamente monopolista, porque nós só tínhamos a universidade em Taubaté, de repente se vê às voltas com uma concorrência muito grande. E nem sempre concorrência leal. Muitas dessas instituições têm mensalidades muito baixas, que compete com a Unital, e, por outro lado, não oferece a mesma qualidade de ensino. Uma dessas grandes concorrentes tem, na realidade, poucas horas presenciais, muitas horas à distância, dizendo que são aulas complementares. Na realidade, é um engodo isso. Bem, em todo caso, a universidade não se preparou, não fez um planejamento estratégico para enfrentar essa situação. Os salários da administração superior, por exemplo, continuam muito acima da média. Não há um programa agressivo de conquista de novos alunos. Durante 4 anos, a administração anterior não fez campanhas publicitárias para divulgar entre a juventude a Universidade de Taubaté. Bem, os resultados estão sendo colhidos agora. E é um prejuízo imenso, porque é a universidade nossa, é a universidade pública de Taubaté. Vamos à nossa próxima manchete. Ontem houve uma audiência na Câmara em que o prefeito foi defender pessoalmente um empréstimo de quase 30 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para custear a iluminação de LEDs, que é uma iluminação avançada, em toda a zona urbana de Taubaté. A afirmação foi feita pelo prefeito Ortiz Júnior na quinta-feira, ontem, portanto, na audiência pública que foi realizada na Câmara a pedido da própria base do governo. Para que o empréstimo seja assinado, é preciso autorização da Câmara. Com o projeto tramitando em regime de urgência, o Legislativo tem até o dia 28 do mês para votar. Serão substituídos cerca de 26 mil pontos luminosos de lâmpadas atualmente de vapor de sódio, com potência de 150 a 250 watts, por luminárias de LED de 100 a 190 watts. As lâmpadas de vapor de sódio serão realocadas na zona rural. As trocas devem ocorrer em 8 meses. Após 24 meses de carência, o pagamento do empréstimo
será feito em 8 anos com recursos da taxa de luz. Com as lâmpadas de LED, além do aumento na luminosidade, é previsto uma economia anual de R$ 4.900.000, quase 5 milhões, com conta de energia e de R$ 1.700.000 com manutenção. Somando tudo, dá quase 6 milhões e meio de economia, mais de 6 milhões e meio de economia. Bom, dois aspectos aqui a serem considerados. Mais uma vez, o prefeito pede um empréstimo à Câmara, autorização para contrair um empréstimo para fazer investimento. Considerando a separação de poderes, o governo tem, o poder executivo tem autonomia administrativa, mas ele não pode mexer no patrimônio público sem autorização dos representantes do povo, quais sejam os vereadores que representam a população de Taubaté. O patrimônio é da população e quem representa a população é quem decide, o prefeito propõe. Ora, um empréstimo de 30 milhões de reais, ele compromete de alguma forma o patrimônio público. Ele compromete a receita de impostos, ele compromete os serviços que serão oferecidos. Portanto, o prefeito tem que pedir autorização à Câmara. A Câmara deve conceder autorização neste caso, porque aí vem o segundo aspecto dos empréstimos. Um poder público, assim como a iniciativa, como você, como pessoa privada, também pode se beneficiar de uma antecipação de recursos. Antecipação de dinheiro para poder fazer a aplicação de por exemplo, no caso aqui, de um investimento em iluminação. A outra alternativa seria aguardar até adquirir em receitas, economizar impostos até adquirir, chegar ao nível suficiente para tanto. Bom, mas neste caso a população ficaria privada deste recurso. Se houver solidez na prefeitura, se ela tiver uma perspectiva de arrecadação suficiente para pagar os juros de amortização desse empréstimo, tem todo sentido sim fazê-lo. Bom, claro que a Câmara tem a obrigação de verificar as contas da prefeitura, verificar a perspectiva de arrecadação da receita da prefeitura, arrecadação de impostos ao longo dos anos. Como normalmente esses empréstimos são feitos por órgãos públicos, a taxa de juros é muito pequena e o tempo de carência, ou seja, o tempo que vai levar para começar a pagar, também é pequeno. Há um outro aspecto que normalmente se critica, é que se empresta agora para o governo seguinte pagar. Bom, isto é uma decorrência natural da ordem das coisas e não tem como fugir disso. Eu, pessoalmente, votei favoravelmente ao empréstimo junto ao Banco de Fomento da América Latina, o CAF, para as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas e votaria também favoravelmente a este empréstimo para as lâmpadas. Bom, e por último, mas não menos importante, é preciso cobrar da prefeitura, por outro lado, uma visão social. Eu me lembro muito bem quando o governo Peixoto substituiu algumas destas lâmpadas, ou das lâmpadas antigas por lâmpadas novas, que no centro da cidade, nas chamadas áreas nobres, para não dizer as áreas ricas e privilegiadas, que já tem tudo, a iluminação era de 250 watts. Na periferia, nos bairros mais afastados, no São Gonçalo, por exemplo, em que a questão da iluminação, em qualquer lugar, é importante, mas em bairros mais distantes, com maior incidência de violência, com menor presença da polícia, que a iluminação é essencial, e até no aspecto estético também, de bem-estar psicológico, as luzes são de 150 watts. Ou seja, quanto mais pobre, pior a sua rua, mais feia a região e mais escuro ainda, luz bruxuleante. Isso é uma injustiça muito grande. Então, espera-se que essas lâmpadas de 250 watts sejam não só para as grandes avenidas, mas sejam também para os bairros mais periféricos. Bom, uma boa notícia agora para os jovens. A Câmara de Taubaté vai abrir concurso para um processo de seleção para estágios em TI. TI é tecnologia de informação. Então, nós vamos ter, na realidade,
uma abertura de oportunidade para os jovens fazerem estágios. Os estágios da Câmara, que eu, enquanto presidente à época, eu incentivei em larga escala, nós compusemos praticamente toda a nossa força, praticamente toda a força não, mas grande parte da estrutura de comunicação com estagiários que nós não tínhamos, nós conseguimos fazer, abrir esta nova cultura na Câmara de, ao mesmo tempo, ter uma mão de obra complementar, dar oportunidades para os jovens. E agora eu vejo com satisfação que esta medida continua tantos anos depois. Vamos lá. A Câmara de Taubaté, por meio do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, está com inscrições abertas para estágio em Tecnologia de Informação. O edital foi publicado no Boletim Legislativo do dia 12. Então, você interessado, entra no site da Câmara, procura no Google Câmara Taubaté ou escreve direto câmarataubaté.sp.gov.br e você vai encontrar lá esta notícia. Na notícia tem o link para você acessar o Boletim Legislativo que foi publicado no dia 12. As vagas se destinam a alunos do 3º ao 5º semestre. O estágio é para 20 horas semanais, olha só, com uma bolsa auxílio muito boa de R$ 750, mais auxílio transporte de R$ 105. Para os candidatos com deficiência são asseguradas 10% das vagas. As inscrições serão realizadas por e-mail, um e-mail que está aqui no site da Câmara, é melhor você entrar e verificar, até às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de junho. Apresse-se, portanto, que só tem uma semana para isso. É necessário enviar a ficha de inscrição preenchida, que pode ser obtida também no site da Câmara, junto com cópia de cédula de identidade original, cópia da identidade original, é uma cópia, né? Você escaneia isso e manda. Ou tira uma foto. E aqui uma dica de engenheiro para você. Quando você tirar foto do documento, não coloca o documento na frente e tira a foto aqui de lado, não. Coloca o documento perto de você, sobre uma mesa, e coloca a câmera aqui na vertical. E aí você não tem aquela distorção. Faça isso, senão sua foto pode ser recusada. Cópia também do CPF e comprovante de notas e histórico de frequência atualizado. O candidato com deficiência deverá anexar, além dos documentos mencionados, um laudo médico atestando a espécie e o grau e o nível de deficiência, com referência ao código correspondente do CID, que é a classificação internacional de doença, que tenha validade, aliás, tenha sido emitido pelo menos, no máximo, nos últimos 12 meses. Os pré-requisitos são idade mínima de 16 anos, ser brasileiro ou estrangeiro, com visto de permanência no país. Estar matriculado em um dos semestres indicados, não ter realizado estágio na Câmara por igual período há 2 anos e ter cadastro atualizado no CIE. O processo seletivo será realizado por intermédio de avaliação curricular. A listagem de classificação geral dos candidatos e a listagem de classificação dos candidatos com deficiência vai ser divulgada no dia 26 de junho no site do CIE. A convocação dos candidatos será feita de acordo com a disponibilidade de vagas na Câmara de Taubaté. Bem, eu acabei de perceber aqui uma besteira, uma asneira que tem sido praticada principalmente na Prefeitura de Taubaté. Olha só, laudo médico para testar o grau de deficiência, mas que tenha no máximo 12 meses. Onde que está a bobagem aí? Jogo dos 7 erros. A bobagem está no seguinte, se a pessoa tem uma deficiência permanente, pode ser um jovem que tenha sofrido, tenha passado pela tragédia de ter uma perna amputada, ou ter um membro amputado. Isso não precisa ter 12 meses, essa deficiência é permanente. Se for um jovem cego, e você dizer, não, mas vai fazer estágio em tecnologia de informação? Sim, nós temos, por exemplo, o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, aqui em Taubaté, o Aguinaldo, ele é cego e é professor de informática. Então, um jovem cego, por exemplo, é óbvio que a deficiência dele, infelizmente, é permanente. Então, essa história de que o atestado tenha que ter 12 meses não tem o menor sentido. Bom, com essa notícia, encerramos aqui nosso Notícias Explicadas. Eu espero que você tenha gostado desse novo formato, aguardamos sugestões. Há quem, por exemplo, a nossa produtora Juliana Antunes, que protesta em relação à roupa. Aí você também pode opinar, principalmente
o público feminino, tá bom desse jeito, põe gravata, tira gravata, é que eu tenho uma tendência à formalidade e gosto dessa indumentária. Mas pode ser que você não gosta e estamos aqui para servi-lo. A maioria é quem vai dizer. Bom, e pedimos para você apoiar esse jornal para que a gente possa continuar, para que tenha efeito ele precisa ter maior amplitude. Então eu queria te pedir, deveria ter feito ao início, mas faço agora ainda há tempo, pedir para você curtir. É simples, é só desce ali no botãozinho curtir, dá um cliquinho só, já é suficiente. Agora, se você quiser nos apoiar mesmo, e nós precisamos muito, por favor, compartilhe, comente com seus amigos, fale do nosso jornal. E voltamos, se Deus quiser, às 11h30. Hoje temos uma entrevista imperdível. Vai ser, as entrevistas das 11h30 são transmitidas também pela Rádio Cultura. Hoje vai ser com o Dr. Herculano, que é o fundador, o idealizador do Museu de História Natural. Não perca, às 11h30, se Deus quiser. Bom dia e obrigado pela sua audiência.